Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre escolhas de diversos movimentos para a mesma musculatura. Parece meio óbvio você que está escutando esse vídeo. Se você já é um aluno mais avançado, você deve realizar mais de um exercício para cada agrupamento muscular. Mas por que disso? E principalmente, como selecionar esses exercícios e executar esses exercícios para ter um melhor rendimento no seu treinamento? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar para você: como é que você seleciona os exercícios no seu treinamento? A maior parte das pessoas normalmente seleciona os exercícios de acordo com os ângulos. Por exemplo, se ela está treinando peitoral, ela coloca um exercício inclinado e um exercício reto, por exemplo. Porém, existem diversas outras formas de selecionar os exercícios para o seu treinamento. Por exemplo, com diferente exposição do corpo. Você faz, por exemplo, uma remada na máquina, uma remada com halteres, ou ainda diferentes equipamentos, um trabalho com halteres, um trabalho com cabo, um com peso corporal, ou ainda por faixa de repetição. Então, por exemplo, exercícios nas máquinas, onde você consegue colocar mais carga para realizar poucas repetições, e exercícios com o peso corporal você deixa, por exemplo, para o final do treinamento, onde você já está mais fatigado, porque você normalmente consegue realizar muitas repetições nesses exercícios. Ok, então posta aqui no comentário como é que você realiza essa seleção de exercícios no seu treinamento e vamos ao vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é quantos exercícios são realmente necessários para estimular a hipertrofia. E a verdade é que um exercício só pode ser o suficiente. Entretanto, tudo depende do seu nível do treinamento. Conforme você vai ficando mais forte e mais treinado, eventualmente você vai ter que aumentar essa sobrecarga no seu treinamento. Então, por exemplo, você poderia realizar um exercício só, treinando 3 vezes por semana ele, ou realizar o que as pessoas mais comumente fazem, por exemplo, 3 exercícios uma vez por semana. Ricardo, dá um exemplo. O primeiro aqui seria, por exemplo, um treinamento full body, onde você treina o corpo todo 3 vezes na semana, realizando ali por volta de um exercício por grupamento. E aqui um treinamento mais dividido, por exemplo, um ABC, onde você realiza um maior volume por grupamento muscular. Entretanto, tem mais tempo de descanso, mais tempo de recuperação antes de estimular essa musculatura novamente. Agora, vamos definir exatamente o que é diversos, né? É quando você pega um exercício que trabalha exatamente ou muito próximo às mesmas musculaturas. Então, por exemplo, um supino reto com halteres e um supino reto com a barra, você pode pensar que são exatamente o mesmo movimento. Entretanto, existe uma pequena variação ali nas musculaturas. Afinal, o supino com halteres você vai ter que estabilizar essa sobrecarga, portanto, vai solicitar um pouquinho mais dos ombros. Quando nós pensamos, por exemplo, uma rosca direta em pé e uma rosca direta no cabo, embora seja o mesmo movimento, obviamente que existem variações de acordo com a tensão. A rosca direta em pé você está levantando o peso contra a gravidade e a direta no cabo tem uma tensão um pouco mais constante. Ou ainda os movimentos que não se parecem exatamente, mas realizam o mesmo trabalho por grupamento muscular. Então, por exemplo, um agachamento e um afundo, né? O movimento ali de flexão e extensão dos joelhos para a perna frontal é exatamente igual, né, no afundo e no agachamento. E o que a gente tem que lembrar é que o mais importante de tudo é o volume de treinamento semanal que você tem que realizar por musculatura. Então, muito simples. Vamos supor que você vai realizar um treinamento para uma musculatura uma vez por semana. Se você tem que realizar 12 séries semanais para aquele grupamento muscular, faz muito pouca diferença se você vai fazer 3 séries em 4 exercícios ou 4 séries em 3 exercícios ou alguma combinação desse gênero. Nós já postamos em vídeos anteriores que realizar muitas séries de um mesmo exercício tende a não ser muito favorável. Então, entre essas duas opções, eu diria que é melhor você ficar aqui, ó, com menos séries de mais exercícios, tá certo? Agora eu vou colocar aqui uma pegadinha. Qual é a diferença? Olha só, 3 séries de 4 exercícios diferentes e eu coloquei aqui dois treinamentos diferentes. Um treinamento, né, os dois um treinamento de peitoral, um ali seria um supino reto, um supino inclinado, um declinado e um crucifixo no cabo. E no outro treinamento ali, ó, um supino reto com halteres, um supino reto com a barra e um supino reto máquina e um crucifixo no cabo. Se eu perguntar para qualquer marombeiro de plantão, 9 entre 10 vai falar que esse treinamento aqui é muito melhor. Afinal, você vai estar trabalhando a porção superior do peitoral, a porção inferior do peitoral.
Mas vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Quando nós pensamos nesse treinamento, nós temos um trabalho com três movimentos multiarticulares, né? Que todos vão estimular o peitoral, o ombro e o tríceps. Porém, é verdade, existe uma pequena variação entre o estímulo que você vai dar ali para a porção superior do peitoral, a porção clavicular, e essa porção inferior entre esses três movimentos. Porém, essa é uma diferença pequena. Agora, quando nós olhamos para esse treinamento, a maior parte das pessoas vai olhar e falar: pô, você está fazendo o mesmo exercício 3 vezes, só trocou o implemento. E é verdade, esses três movimentos vão trabalhar peitoral, ombro e tríceps. Porém, existe uma diferença no que? Na estabilidade entre os exercícios, ou seja, a gente está indo aqui ó, do mais instável para o mais estável, e também uma diferença na amplitude dos movimentos. Com halteres você consegue, por exemplo, alongar mais, com a barra você vai acabar sendo limitado pela sua caixa torácica, e o supino reto na máquina vai depender do seu ajuste. Tá. Agora, por que eu coloquei esses dois treinamentos? Como nós falamos, é importante entender que cada exercício vai ter um estímulo e você pode variar esse estímulo. Então, mesmo que você realize esse treinamento onde você, de primeira olhada, vai falar, pô, são 3 exercícios iguais, a gente pode variar o estímulo. Então, todo mundo tem mania de fazer a mesma quantidade de séries, de repetições, com o mesmo intervalo de descanso para todos os exercícios. Mas isso não está escrito em pedra. Então você poderia, por exemplo, priorizar um exercício com maior tempo de descanso, procurando mover mais carga, um exercício com um tempo de descanso moderado e um exercício com um tempo de descanso menor, a fim de criar ali um estímulo mais metabólico. Então aqui nesse treinamento você foi de um estímulo mais tensional para um estímulo mais metabólico, variando de exercício para exercício. Uma outra possibilidade é variar as cargas entre os exercícios que você está realizando. Por exemplo, no primeiro exercício, procurar trabalhar com mais carga e no último exercício, procurar trabalhar com maior número de repetições. Afinal, aquelas fibras mais fortes, né, que têm maior propensão para hipertrofia, elas acabam fadigando mais rápido. Então, lá no final do treinamento, você vai acabar só conseguindo estimular as fibras mais lentas de qualquer forma. Então, uma outra forma é você procurar pensar em qual é o objetivo de cada exercício. Por exemplo, no primeiro exercício do treinamento, você procurar trabalhar ali semana a semana com aumento de carga. Ou seja, é um sinal que você está ficando mais forte, que você está progredindo. Por exemplo, no segundo exercício, você tenta aumentar o tempo sob tensão. Por exemplo, você começa fazendo ali cada repetição com 2 segundos de duração, você tentar passar a fazer cada repetição com 3 segundos de duração e assim por diante. E eu coloquei aqui, por exemplo, um supino reto na máquina, onde você pode enfatizar o alongamento do exercício ou ainda enfatizar a contração final da musculatura do peitoral. Ou seja, você tentar dar diferentes estímulos com diferentes exercícios. Um outro exemplo muito claro, que as pessoas muitas vezes não pensam, é que você realizar alguns exercícios, por exemplo, para pernas, agachamento, terra, fundo, leg press, no fundo, todos esses movimentos são movimentos multiarticulares de membros inferiores. Embora varie um pouco a posição do corpo e a ativação do quadríceps, do isquiotibial, dos glúteos, dos paravertebrais, no fundo você vai estar trabalhando todas as musculaturas da sua coxa. E só realizar esses movimentos, eventualmente, vai te estagnar. Você tem que pensar qual é o significado de você estar colocando mais esses exercícios no seu treinamento. Da mesma forma, com as puxadas. Vejo muitas pessoas colocando uma puxada aberta, uma supinada, um triângulo e as barras fixas equivalentes a essas puxadas. Todos esses movimentos já são muito similares entre si. Então, um jeito de você criar novos estímulos é sempre pensar no qual o propósito que aquele exercício está fazendo, qual o estímulo a mais que você está colocando no seu treinamento. É só o volume ou tem um objetivo diferente? Então, conclusão, você não precisa selecionar, né, um número de exercícios fixos. O número de exercícios que você realiza tem que estar de acordo com o seu nível de treinamento. Se você é um iniciante, não adianta querer fazer 5, 6 exercícios para o mesmo grupamento muscular. Da mesma forma que se você é muito avançado, realizar somente um exercício por grupamento muscular pode não ser o suficiente. Você precisa levar em consideração, então, o volume semanal de exercícios.
Evite de fazer todos os exercícios da mesma maneira, principalmente se você já está fazendo dessa forma e não está tendo evolução. Selecione exercícios diferentes no seu treinamento, mas exercícios que trabalhem em diferentes ângulos, diferentes posições, varie a velocidade de contração, a ênfase no alongamento, o número de repetições, o tempo de descanso. Você pode manipular todas essas variáveis para criar novos estímulos. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like e comenta no vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. Se você quer mais conteúdo, inscreva-se no canal. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, abraços e bons treinos!